Muito bem. Bom, então, quero agradecer a participação de todos vocês, ou todas vocês, né? Hoje, pelo menos pelo Google Meet, é 100% público feminino. Acredito que depois, pelo YouTube, alguns homens também participarão. Vamos, então, dar início à nossa aula. Hoje, um dia excepcional, né? Normalmente, a nossa aula acontece às quintas-feiras. Hoje, nós estamos fazendo a sexta-feira, né? Acredito que por isso também alguns irmãos não estão podendo estar conosco no dia de hoje. Então, irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas, né? E nós demos um tema geral a esse módulo, verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Essa temática aí, ela está no centro de toda a epístola e por isso que nós demos este título. Para vocês que estão participando conosco e para aqueles que nos assistirão posteriormente pelo YouTube, se você perdeu alguma aula, é importante que você entre no nosso canal e que você assista todas as aulas para que você possa ter uma base, para que você possa entender sem mais dificuldades as coisas que nós falaremos hoje e também nas próximas aulas. Eu quero começar então a aula de hoje relembrando com vocês algumas coisas que nós vimos na semana retrasada. Então, na nossa última aula, meus irmãos, nós iniciamos o estudo de Gálatas, capítulo 1, do verso 10 até o verso de número 24. Inicialmente, naquela aula, nós relembramos que uma das estratégias dos mestres judaizantes que estavam causando aquele problema com aquela grave heresia nas igrejas da Galácia era justamente enfraquecer o ensino do apóstolo Paulo, questionando a sua autoridade apostólica. O apostolado de Paulo dava um peso maior, não somente às suas palavras, como também a todo o seu ensino. Diante disso, se aqueles mestres questionassem o seu apostolado, eles teriam ainda mais força, ainda mais credibilidade para convencer as pessoas de que aquilo que Paulo estava ensinando e defendendo como o verdadeiro evangelho da graça de Deus era errado. E é justamente, meus irmãos, por essa causa que de Gálatas 1, versículo 10, a Gálatas 2, versículo 14, o apóstolo Paulo ele vai apresentar uma espécie de biografia apostólica para defender de uma forma especial a autoridade daquilo que ele ensinava. Como esse é um texto muito longo, né? Pega do verso 10 do capítulo 1 até o 14 do capítulo 2, nós dividimos essa aula sobre a biografia apostólica em algumas partes, né? Nós já tivemos a parte 1, hoje nós teremos a parte 2, e possivelmente nós teremos teremos a parte 3 e possivelmente até mesmo uma parte 4 para a gente concluir todo esse texto. Na última aula, a gente conversou um pouquinho sobre os versículos 10 a 12, onde Paulo, de uma forma específica, defende, né, que a sua autoridade apostólica não vinha de homens, pelo contrário, vinha do próprio Deus. E desses dois versículos, né, a gente extraiu duas lições importantes para a nossa vida, e eu quero relembrar essas lições com vocês, que são esses dois pontos que estão aí na tela, né? Primeiro ponto que nós aprendemos, meus irmãos, é que acima de todas as coisas, nós devemos viver para agradar a Deus e não aos homens, né? Apenas lembrando, Paulo, naquele contexto, ele estava sendo acusado, né, de lutar contra aquela heresia judaizante que exigia que os gentios que se convertiam a Cristo observassem as leis de Moisés para agradar as pessoas. Então, eles acusavam Paulo, dizendo assim: Paulo, você não está preocupado com o evangelho de Cristo. Você apenas quer agradar esses gentios que se converteram, não exigindo deles que eles cumpram toda a lei de Moisés. Diante disso, meus irmãos, Paulo vai responder para eles, dizendo que se assim fosse, né, ele não seria servo de Jesus Cristo, porque a premissa básica do cristianismo
é que os discípulos de Jesus vivem para agradar a Deus como o principal alvo, como o principal objetivo das suas vidas. A partir disso, a gente fez uma breve aplicação à nossa realidade, refletindo sobre como muitas vezes, através das nossas posturas, ações ou opiniões, nós valorizamos mais aquilo que agrada às pessoas ao nosso redor do que aquilo que agrada a Deus. A segunda lição é que, assim como aconteceu com Paulo, a nossa conversão, ela também não foi gerada por sabedoria humana. Como nós aprendemos, Paulo era uma pessoa muito inteligente, extremamente instruída. Na sua formação, como a gente vai ver no texto que a gente vai estudar hoje, quando ele era comparado com outros jovens, ele sempre se mostrava muito superior ou muito à frente deles. E Paulo diz isso, meus irmãos, não para se gabar, não para se achar, mas para argumentar que dificilmente, diante da sua capacidade, alguém conseguiria convencê-lo acerca do evangelho a partir da sabedoria e da inteligência humana. A sua conversão, portanto, era fruto do poder sobrenatural de Deus agindo sobre a sua vida. E nós refletimos também sobre como esta foi a nossa realidade, né? Nós não nos convertemos porque alguém extremamente inteligente ou sábio nos convenceu a crer em Jesus. A nossa conversão se deu através da ação do Espírito Santo do Senhor na nossa vida, nos convencendo de que aquilo que nós estávamos ouvindo das pessoas, por mais simples ou cheias de inteligência e sabedoria que fossem, era verdadeiro, era da parte de Deus, ok? Então essas foram as duas coisas que nós aprendemos de uma maneira mais resumida na nossa aula da semana retrasada. Hoje, então, nós chegamos à aula de número 5, o tema é o mesmo, Biografia Apostólica, parte 2. A única diferença é que hoje a gente vai focar um pouquinho naquilo que Paulo vai falar sobre a graça que transforma, sobre a graça que o alcançou e o transformou. Hoje, então, meus irmãos, eu quero retomar o estudo com vocês de onde nós paramos na última aula. Então, na última aula, nós estudamos os versículos 10 a 12, e a partir de hoje eu quero retomar com você a exposição a partir do versículo de número 13, ok? Então, esse versículo de número 13, ele diz assim: porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo. Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E, na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Meus irmãos, como judeu zeloso e violento, quando a gente olha para a biografia do apóstolo Paulo, nós vemos que ele fez coisas horríveis e destruidoras à igreja de Cristo. Apenas como um exemplo, Paulo levou muito aos cárceres, prendeu muitos cristãos. Paulo coagiu, muitas vezes através de ameaça, as pessoas a abandonarem ou blasfemarem contra o nome de Jesus, e Paulo também consentiu em diversos assassinatos que aconteciam, como no caso de Estevão, narrado lá no início do livro de Atos dos Apóstolos, quando o texto fala que Paulo testemunhou o apedrejamento de Estevão e consentiu, concordou com aquilo. Deixa eu passar aqui o slide. Muito bem. Então, o primeiro ponto: Paulo, cruel perseguidor da igreja de Cristo. Então, além do que nós já falamos, irmãos, sobre as coisas que Paulo falava, para vocês terem a ideia, né? Algumas expressões que nós lemos no texto, como, por exemplo, perseguia a igreja ou procurava destruí-la, originalmente no grego, que é a língua original que o Novo Testamento foi escrito, tem um sentido de fazer continuamente, de fazer sem parar. A ideia é que Paulo, naquele momento da sua vida, ele procurava a todo momento, com toda a sua força, com toda a sua energia,
perseguir e destruir a igreja do Senhor Jesus. Quando nós chegamos, meus irmãos, no versículo 14, que foi um versículo que nós lemos também agora há pouco, junto com o versículo 13, Paulo vai fazer referência com aquilo que nós dizemos no começo. Paulo faz referência ao seu zelo e ao seu conhecimento do judaísmo, e faz referência também como ele observava todas as tradições dos seus pais. E ele fazia isso de uma maneira muito elevada comparada com outros judeus da época. Paulo levava vantagem comparado com aqueles que estudavam o judaísmo junto com ele aos pés de Gamaliel. O propósito de Paulo ao dizer essas coisas, meus irmãos, é que diante da sua alta capacidade pessoal, do seu conhecimento do judaísmo e do seu zelo pelas tradições dos seus pais, dificilmente alguém poderia convertê-lo ou convencê-lo, humanamente falando, a aceitar o cristianismo. Ou seja, tudo isso para argumentar que diante do ódio que ele sentia pela Igreja de Cristo e diante da sua instrução religiosa avançada, era improvável que alguém o convencesse a seguir o Evangelho, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Um outro detalhe, irmãos, desse trecho é o fato de Paulo se apresentar como um profundo conhecedor do judaísmo. Pode passar despercebido, mas ao dizer isso, é como se Paulo quisesse transmitir, né, especialmente para os mestres judaizantes, a seguinte ideia: isso que vocês estão fazendo, eu também já fiz. Eu conheço tudo sobre esse assunto, mas não adianta. Vocês não podem se tornar aceitáveis diante de Deus seguindo códigos morais, éticos ou culturais, independentemente do zelo, independentemente da forma detalhada que vocês tentarem. Eu já fiz isso na minha vida e não deu certo, não foi proveitoso. Mesmo com todo o meu conhecimento, eu só pude entender como é que eu sou aceito e amado por Deus quando eu tive o meu encontro com Jesus Cristo. E depois de pintar um quadro bastante honesto sobre quem ele era e sobre as coisas horríveis que ele havia feito, a partir do versículo 15, Paulo, então, ele passa a nos mostrar o que é que transformou a sua vida. E eu quero ler os versículos 15 e 16 com vocês, são esse trecho que está pintado em amarelo na tela. O texto começa assim: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Nós vamos parar nesse momento para falar um pouquinho sobre o apóstolo que antes era um terrível perseguidor da igreja, mas a partir desse momento é alcançado pela graça de Deus. A primeira coisa, irmãos, que se destaca, né, nesse versículo de número 15 é o fato de Paulo fazer referência de que Deus o havia chamado, que Deus o havia escolhido desde quando ele estava no ventre da sua mãe. Como conhecedor do Antigo Testamento, Paulo, certamente ao dizer essas coisas, tem em mente o profeta Jeremias, que diz a mesma coisa em Jeremias 1, capítulo 5, com relação à sua vocação, com relação ao seu chamado. Desde o início da carta, irmãos, né, a gente falou isso nas últimas aulas, Paulo já havia feito referência à graça de Deus pelo menos algumas vezes. Mas aqui, nesse versículo, é muito interessante Paulo falar sobre isso, porque esta graça, ela vai aparecer em contraste com o passado que Paulo acabara de narrar nos versículos 13 a 14. É como se ele dissesse assim: tá vendo a minha vida no passado? Pois bem, eu era terrível, mas a graça de Cristo me alcançou. E esse contraste nos revela algo maravilhoso sobre a graça de Deus.
Porque quando ao contraste de quem Paulo era e das coisas que ele fazia com a graça de Deus que havia se manifestado na sua vida, esta graça se torna ainda mais forte, se torna ainda mais impactante para aqueles que estão lendo. A graça de Deus, meus irmãos, ela é igualmente poderosa em todas as vidas. Porém, nós precisamos ponderar de que quanto mais a pessoa está afundada nas trevas, mais forte parece o brilho da graça de Deus quando essa se manifesta a essas pessoas. Quando isso acontece, nós entendemos mais plenamente o que é a graça de Deus. E conforme, meus irmãos, nós vamos entendendo essa graça, a gente vai se conscientizando, a gente vai compreendendo o quanto nós não somos merecedores daquilo que Deus fez na nossa vida. E diante disso, há uma reflexão importante que nós podemos fazer, um parêntese que nós podemos abrir. Meus irmãos, muitas vezes na nossa vida, no nosso relacionamento com as pessoas, nós as julgamos e as condenamos por conta do seu passado ou por conta da sua vida atual. E muitas vezes nós excluímos essas pessoas, nós as taxamos como pessoas perdidas, como pessoas sem jeito, como pessoas que jamais se aproximarão do Senhor. E nós esquecemos, como a graça de Deus é poderosa e maravilhosa e como ela tem poder para transformar pecadores. Meus irmãos, o Senhor agiu na vida de Paulo, o Senhor agiu na minha vida, o Senhor agiu na vida de cada um de vocês, e Deus tem poder para agir na vida de qualquer pessoa, independente do seu passado, independente de quem ela seja hoje ou do que ela esteja fazendo. Amém? Vamos fechar então um parêntese aqui. Irmãos, quando Paulo fala que Deus, por sua graça, quis revelar o Filho nele, há dois sentidos nessa afirmação que é importante a gente considerar. O primeiro sentido é que Deus revelou seu Filho a Paulo, Deus revelou Jesus Cristo diante de Paulo, e isso aconteceu quando ele estava em cima de um cavalo a caminho da cidade de Damasco. Foi a sua experiência de conversão. Mas um segundo aspecto dessa revelação do Filho em Paulo é que Jesus não seria apenas revelado a ele, mas Jesus seria revelado através dele. Ou seja, Deus revelou Cristo para Paulo, de modo que pudesse revelar Cristo por meio ou por intermédio de Paulo. Eu não sei se ficou claro, meus irmãos, mas isso nos mostra o que a graça de Deus pode fazer na nossa vida. Ela não apenas salva miseráveis pecadores como eu, como vocês, mas ela também nos chama para sermos cooperadores na obra do Senhor, chamando outras pessoas para conhecerem a maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus. Dando continuidade, eu quero ler com vocês o finalzinho do versículo 16 e o versículo 17. Diz assim o texto: Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Meus irmãos, a partir do versículo 16, Paulo passa a falar sobre acontecimentos imediatos da sua vida que se deram logo após a sua conversão. No finalzinho do 16, começo do 17, como a gente leu agora, Paulo diz o seguinte: Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim. Irmãos, Paulo conhecia muito bem e sabia quem eram os apóstolos de Jesus Cristo e os líderes da igreja naquele momento. Pode ser que Paulo não os conhecesse pessoalmente, mas ele sabia quem eles eram.
talvez o naturalmente esperado é que logo após ter se convertido, ele fosse até Jerusalém, para se encontrar com os apóstolos, para buscar com eles orientação e ensino, desculpem, acerca de quem Jesus é e acerca também do Evangelho. Mas esse texto que a gente acabou de ler mostra para nós que Paulo não faz isso. O que Paulo vai fazer, segundo o texto, é se retirar para as regiões da Arábia. E muito provavelmente Paulo toma essa atitude para ter um tempo a sós com Deus, para ter um tempo de descanso, um tempo de meditação, um tempo de oração, de forma especial processando e também refletindo sobre tudo o que havia acabado de lhe acontecer e também sobre quais eram as implicações práticas daquilo na sua vida a partir daquele momento. A ideia aqui, irmãos, é importante a gente gravar isso, é que antes de buscar a direção e a orientação dos homens, Paulo buscou a orientação e a direção do Senhor. E isso se harmoniza e também aponta para aquilo que o apóstolo vem defendendo desde o início do versículo 10, que o seu evangelho provinha de Deus e não de homens, ok? Dando continuidade, o versículo 18 vai dizer assim: passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, e fiquei 15 dias com ele. Esse Cefas, aqui no nosso texto, meus irmãos, era um dos nomes em que Pedro era conhecido, ok? Então, quando nós lemos Cefas no texto, nós devemos entender como Pedro. Meus irmãos, o tempo a sós com Deus, como o tempo que Paulo havia tido nas regiões da Arábia, é fundamental, é de suma importância na nossa vida cristã. No entanto, é sempre muito importante a gente lembrar que a vida cristã, ela não é solitária. Pelo contrário, ela é comunitária. A nossa vida cristã, na sua maior parte, na sua essência, ela acontece no corpo de Cristo, ela acontece na comunhão uns com os outros. Sendo assim, passados 3 anos após a sua conversão, o texto vai nos dizer que Paulo vai até a cidade de Jerusalém, lá ele se encontra com Pedro e ele permanece durante 15 dias junto com ele. A Bíblia, e é interessante isso, ela não relata em detalhes o que é que aconteceu nesses 15 dias. Se você ler Atos capítulo 9, você vai encontrar ali algumas informações do que Paulo fez juntamente com Pedro e outros discípulos, mas não há maiores detalhes. Nós não sabemos o que eles conversaram, nós não sabemos quais assuntos eles trataram, mas eu acredito, irmãos, que esse encontro de Paulo com Pedro foi uma espécie de prestação de contas, foi uma apresentação de Paulo, como se ele dissesse a Pedro: Pedro, tudo que você ouviu falar a meu respeito é verdade. Eu era um terrível perseguidor da igreja, mas agora eu fui alcançado pela graça de Deus e eu prego, eu anuncio o Cristo ressurreto e o evangelho da salvação. Eu acredito também, meus irmãos, que Paulo deve ter aproveitado esse tempo com Pedro para aprender, para perguntar coisas a respeito da vida e dos ensinamentos do Senhor Jesus. Pelo menos é o que eu faria se eu estivesse no lugar de Paulo. Eu pediria para alguém que viveu, praticamente 24 horas por dia durante 3 anos com o Senhor Jesus para me contar o máximo de coisas possíveis sobre ele. Mas como nós falamos, como a Bíblia não registra o que aconteceu, infelizmente, a única coisa que nós podemos fazer é especular sobre o que talvez teria acontecido nestes 15 dias. Dando continuidade, o versículo 19 vai dizer assim: e não vi outro dos apóstolos, a não ser
Tiago, o irmão do Senhor. Após dizer, né, que ele passou aqueles 15 dias, né, em Jerusalém com Pedro, Paulo afirma que durante esse período ele não teve oportunidade de ter um encontro pessoal com outros apóstolos. Isso provavelmente, meus irmãos, se deu ao fato de que a maioria dos apóstolos não estavam na cidade de Jerusalém naquele momento. É preciso lembrar que naquele contexto histórico já existiam outras igrejas na região, já existiam outras comunidades em outras cidades. E essas comunidades, inicialmente, elas eram lideradas, elas eram pastoreadas pelos apóstolos. Esse é um provável motivo do porquê eles não estavam em Jerusalém, do porquê Paulo não se encontrou com eles. Contudo, irmãos, Paulo vai dizer para nós que mesmo não vendo outros apóstolos, ele teve um encontro com Tiago, o irmão do Senhor. E aqui tem uma pergunta que a gente precisa fazer, porque o texto pode confundir a gente a partir de uma leitura superficial. Era Tiago um dos apóstolos, né? A resposta é não. Nós sabemos, meus irmãos, que esse Tiago que o texto fala, ele não era o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, apóstolo de Jesus Cristo. Esse Tiago, que é citado por Paulo, é o escritor da carta de Tiago que nós encontramos nas Escrituras. Ele havia se tornado um dos principais líderes da igreja de Jerusalém, e ele se tornou alguém que tinha um respeito e uma admiração muito grande de toda a comunidade cristã, de todas as igrejas daquele contexto. Contudo, ele não fazia parte do grupo apostólico. Portanto, apesar do texto dar a entender, né, a partir de uma leitura superficial, que Paulo se referia a ele como um dos apóstolos, eu acredito que certamente o seu objetivo é fazer uma referência a Tiago, o irmão de Jesus, como alguém importante naquela igreja, como um dos principais líderes da igreja de Jerusalém naquele momento, ok? Dando continuidade, o versículo 20 vai dizer assim: Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Então, nesse versículo, de forma especial, meus irmãos, nós vemos Paulo chamando o Senhor como a sua testemunha de que todos aqueles fatos que ele já havia dito sobre a sua vida até aquele momento eram verídicos, eram verdadeiros. Paulo tinha plena consciência de que ele estava na presença do Deus Todo-Poderoso, e que ele não poderia e ele não deveria, de maneira alguma, mentir com relação àquilo. Eu acredito que a gente não tem muita dificuldade em entender o que Paulo fala, meus irmãos, porque muitas vezes nós usamos esse tipo de linguajar na nossa vida, né? Quem é que nunca, por exemplo, jurou em nome de Deus, por mais que a gente não deva fazer isso, a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, como ensina as Escrituras. Mas muita gente jura pelo nome de Deus, muita gente fala, Deus é minha testemunha, ou se não, Deus está vendo. O fato é que quando nós queremos dar o peso da veracidade àquilo que nós estamos falando, nós chamamos alguém como nossa testemunha, ou nós juramos por alguém ou alguma coisa que é importante para nós, não é verdade? Você já deve ter feito isso alguma vez na sua vida. Portanto, a gente consegue entender sem dificuldades o que é que Paulo fala aqui. Meus irmãos, terminando o texto, a partir do versículo 21 até o 24, Paulo vai dizer assim: Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Meus irmãos, eu vou repetir esse finalzinho. Olha que coisa mais linda que aqueles irmãos falavam sobre Paulo. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé
que no passado procurava destruir e glorificavam a Deus a meu respeito. Irmãos, Paulo conclui esse capítulo de número 1, dizendo que após a sua passagem por Jerusalém e após os 15 dias que ele esteve com Pedro, ele partiu para as regiões da Síria e da Cilícia. Um detalhe interessante aqui é que quando nós lemos Atos 9, versículo 29 e 30, Lucas vai nos contar que Paulo teve que deixar Jerusalém às pressas, praticamente correndo, porque eles tinham descoberto um plano de alguns judeus que queriam matá-lo. Isso aconteceu porque também, segundo Atos 9, no período em que Paulo esteve em Jerusalém com Pedro e Tiago, ele pregava publicamente o evangelho. E isso desagradou, isso enfureceu muita gente. Quando nós olhamos os versículos 22 a 24, Paulo ele conclui dizendo que naquele momento ele não era conhecido pessoalmente pelos irmãos da igreja da Judéia. Ele diz que estes irmãos só ouviam a história daquele que era um perseguidor implacável da igreja de Cristo e que agora anunciava a fé que procurava destruir. E ao ouvirem essas coisas, maravilhados pelo que a graça de Deus era capaz de fazer com o homem, o texto diz que eles glorificavam o nome do Senhor a respeito da vida de Paulo. Afinal de contas, meus irmãos, Deus transformou um inimigo em amigo através da sua graça. Foi o que aconteceu com Paulo e foi o que aconteceu também comigo e com você quando Jesus Cristo nos alcançou com a sua salvação. Amém? Essa é, então, a nossa exposição do texto de hoje. Concluímos, assim, o capítulo de número 1. E eu quero terminar destacando, junto com vocês, 3 lições práticas diante daquilo que nós estudamos hoje, do verso 3 ao verso 24. A primeira lição é essa. A lição de que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse versículo a gente encontra em Romanos, capítulo 5, versículo 20. A primeira lição, meus irmãos, que nós lemos, que nós tiramos do texto ao lermos essa passagem hoje, é que a graça de Deus é poderosa o suficiente para salvar e transformar quem quer que seja. Uma graça poderosa e suficiente para salvar e transformar quem quer que seja. Meus irmãos, como nós falamos no início da nossa lição de hoje, nós somos tentados em muitos momentos da nossa vida a julgar as pessoas como aquelas que têm salvação e entre aquelas que não têm salvação, ou entre aquelas que têm jeito e aquelas que não têm. Muitas vezes nós olhamos para a história da vida de uma pessoa e nós batemos sobre ela o carimbo de que está irremediavelmente perdida. E mais do que isso, muitas vezes nós chegamos à conclusão de que se aquela pessoa for para o inferno, ela fez por merecer. Meus irmãos, refletindo sobre isso, eu me coloquei a pensar, o que é que nós diríamos acerca da pessoa e da vida do apóstolo Paulo se nós estivéssemos lá em Jerusalém no início da igreja primitiva? O que é que nós diríamos se nós tivéssemos sido testemunhas oculares, vendo Paulo perseguindo, prendendo e mandando matar os nossos irmãos da fé? Como é que você reagiria? O que é que você pensaria sobre Paulo? Alguns anos atrás, eu li uma história de que Fernandinho Beiramar, já ouviu falar sobre Fernandinho Beiramar? Eu li uma história de que Fernandinho Beiramar, um dos piores bandidos da história do Rio de Janeiro, havia se convertido na prisão, havia feito um curso de teologia por correspondência e havia se tornado pastor. Há pouco tempo, meus irmãos, eu li também um artigo
que dizia que Suzanne von Richthofen, você já ouviu falar sobre Suzanne von Richthofen? Suzanne von Richthofen participou do assassinato brutal do seu próprio pai e da sua própria mãe, que foram mortos a pauladas. Esse artigo que eu li dizia que a Suzanne von Richthofen também havia se convertido na cadeia e que ela estava pregando o evangelho para outras detentas. Meu irmão, minha irmã, o quanto isto é verdade, ou quão sinceras são essas conversões, eu não sei dizer. Só Deus pode sondar os corações. Mas uma coisa é fato: a maioria das pessoas duvida que isso realmente tenha acontecido. Afinal de contas, como dizem, como é que pode pessoas como essa se converterem? Como é que pode uma mulher que fez isso com os próprios pais ir para o céu? Ou um dos piores bandidos da história do Rio de Janeiro ser salvo pelo Senhor? Como é possível isso? O fato é que aqueles que fazem esse tipo de questionamento, que pensam e dizem isso, não conhecem o poder da graça de Deus em Jesus Cristo. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que se Deus quiser, Ele pode salvar o Fernandinho Beiramar e a Suzanne von Richthofen da mesma forma que Ele salvou Paulo e da mesma forma que Ele salvou a minha vida e também a sua vida. Amém? Não menospreze a graça de Deus e aquilo que o poder dessa graça pode fazer na vida das pessoas, por pior que elas pareçam para você. A segunda lição, meus irmãos, é a de que Deus revela Cristo às pessoas através da nossa vida. Paulo fala que Deus o havia escolhido desde a barriga, desde o ventre da sua mãe. Deus o havia salvo por intermédio de Cristo. E Deus também o havia escolhido para que Cristo fosse revelado nele. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos nos esquecer que nós também fomos chamados, nós também fomos vocacionados como embaixadores do Evangelho de Jesus Cristo nesse mundo. Assim como Paulo, nós temos a missão de levar o Evangelho às pessoas, para que elas conheçam Jesus Cristo, para que elas sejam alcançadas por essa graça. O problema, como você sabe bem, é que boa parte dos cristãos nos dias de hoje escondem dentro de si o Cristo que Deus mandou que fosse revelado através da nossa vida para todas as pessoas. Meus irmãos, Cristo está em nós. A sua presença é refletida através da nossa vida, ou pelo menos deveria ser, e nós somos chamados pelo Senhor para compartilhá-lo com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, e da forma mais simples que nós pudermos. Lembrando que nós aprendemos na última aula que o poder para salvar vem de Deus e que o convencimento é feito tão somente pelo Espírito Santo. Amém? Então não se esqueça que Deus te chamou e Deus te vocacionou e Deus te salvou para que o Filho dele, Jesus Cristo, fosse refletido através da sua vida. A terceira e última lição, meus irmãos, fala sobre a importância de nós buscarmos um tempo a sós com Deus. Nós vimos hoje que Paulo, logo após a sua conversão, ele se retirou para as regiões da Arábia para, entre outros motivos, ter um tempo a sós com Deus. Um tempo de oração, um tempo de reflexão, de contemplação, um tempo para ser direcionado na sua vida, um tempo para ouvir a voz de Deus. Nós, como discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos também ter a disciplina de diariamente termos o nosso tempo a sós com Deus. A vida comunitária, né, esse aspecto da vida cristã,
os nossos encontros, né, no nosso templo, para os nossos cultos e demais atividades, são importantes, como eles fazem falta. Tem 6 meses que nós não nos reunimos, meus irmãos. Eu tenho certeza que vocês estão com saudade. Mas a nossa vida com Deus, ela não se limita a esses encontros comunitários. A nossa vida com Deus deve acontecer durante os 7 dias da semana. Infelizmente, aqueles que limitam o seu relacionamento com Deus apenas aos domingos, normalmente têm uma vida espiritual rasa e normalmente nunca amadurecem na fé. Permanecem como meninos, como crianças, bebendo leitinho espiritual por toda a vida, sendo arrastado por qualquer vento de doutrina ou qualquer vídeo que assiste no YouTube. Por isso é importante que nós tenhamos os nossos momentos a sós com Deus para crescermos na nossa fé e na nossa espiritualidade. É por isso que nós frisamos sempre a importância do tempo devocional, do tempo a sós com Deus, a importância das nossas disciplinas espirituais individuais. Amém? Essas são as 3 lições importantes, portanto, que a gente extrai da nossa passagem de hoje. E eu espero que você consiga, né, aplicá-las à sua vida e à sua realidade. Nós vamos passar agora para o nosso momento de dúvidas e comentários, se alguém tiver, né? Mas antes eu só quero lembrar aquilo que a gente fala sempre. Se você está nos assistindo pelo YouTube e você gostaria de participar das aulas pelo Google Meet, é só você mandar uma mensagem para mim nesse número que está na tela, que eu vou cadastrar o seu contato para que você possa receber os links e participar conosco ao vivo das nossas aulas, ok? Então, eu quero perguntar para vocês, né, se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem fazer algum comentário, né? Muitas vezes você ouviu alguma coisa, teve aí alguma ideia, algum insight, né, algum exemplo para compartilhar. Quero que você fique à vontade, tá bom? Para a gente se abençoar mutuamente nesse momento, ok? Então, alguém quer falar alguma coisa? Se quiser, é só levantar a mão, liberar o microfone e fica à vontade. Ninguém quer falar? Ah, Maria Luísa. Vai lá, Maria Luísa. Desde a aula anterior, né, que quando fala nesse assunto da gente se posicionar em relação à crença, então, na verdade, eu tenho dificuldade de me posicionar em qualquer assunto, né? Por exemplo, um dia lá no trabalho, a colega chegou animada falando assim, gente, tem promoção na loja M. Martin, acho que é coisa... Isso. Aí a outra estava preparando já para subir para a sala dela, falou assim, acha? Eu não compro roupa de cama e banho nessa loja, não, eu compro na Pernambucana, e aquele relaxo, assim, né? Uhum. Aí falou assim, e você, Malu? Entendeu? Então, eu não me posiciono nem nisso. Se Uhum. for cobrado, pode até ser, senão, não, estou sempre quieta. É falta de treino, talvez, né? Eu não diria nem falta de treino. Muitas vezes é da própria característica da pessoa, né? Da forma como normalmente ela age, reage. Eu sei bem o que você está falando, Maria Luísa, porque eu sou assim também. A Vivian sabe disso. Eu sou muito tímido, eu sou muito quieto, eu escuto muitas pessoas. Então, assim, eu só falo, só dou a minha opinião. Eu escuto muito minha mulher, só falo, só dou a minha opinião Eu vou querer falar depois disso, viu? Vou querer falar. Tá bom. Só falo quando realmente é necessário, né? Então, assim, nesses assuntos mais triviais, é uma coisa, né? Mas tem alguns momentos da nossa vida em que nós somos chamados a nos posicionar, né? Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte: a gente não pode concordar com determinadas coisas, né? Influenciadas pelo meio que nós estamos, se essas coisas não agradam e não glorificam a Deus, né? Então, é nessa hora que a gente tem que se posicionar, né?
especialmente se a nossa opinião for chamada, né? Então, se estiverem falando sobre alguma coisa que a gente sabe que não agrada a Deus e perguntarem, e aí, Maria Luísa, qual a sua opinião, né? E você não pode falar, não, concordo, é isso mesmo, né? Como algumas pessoas fazem às vezes, a gente tem que se posicionar, né? Ó, você pode até discordar de mim, eu te respeito, mas eu creio nisso, eu entendo que, especialmente à luz da palavra de Deus, que é dessa e dessa forma, tá? Então, nós precisamos nos posicionar. Vi. Certo. Não, era só para brincar a respeito, né, de que quando você fala que você é assim, aí, Maria Luísa, para você entender que eu e o pastor, nós somos completamente opostos, né? Então, assim, o pastor, ele consegue ter essa calma de ouvir bastante e muitas vezes ficar quieto, né? Mas aí eu já não consigo. Então, assim, eu já sou um lado bem mais, digamos assim, que eu até me posiciono em coisas que não precisa, entendeu? Tenho Tem esse gente que lado meio furioso. tem gente que se posiciona de menos, tem gente que se posiciona demais. No meu caso, então. Ok, irmãs, mais alguém quer compartilhar alguma coisa, fazer pergunta, Vera? Então, até antes de eu trabalhar como cuidadora, eu era que nem o pastor e a Maria Luísa. Eu mais concordava do que eu falava. Eu era uma pessoa muito quieta mesmo, sabe? Muito coisa. Mas eu falo que através, né, da graça de Deus, né? E através dos estudos, coisas da igreja, eu agora me posiciono já um pouco melhor. A última senhora que eu trabalhei, são espíritas. Então, às vezes surgia algum assunto, né? Às vezes estava até com a filha dela, outras pessoas junto, né? E ela sabia da minha religião, né? Aí eles comentavam tudo, ela falava assim, aí ela virava assim, você não acredita, né, velho? Eu falava, eu não. Entendeu? Eu já, né? Porque o espiritismo, né? Deixa de lado. Mas eu aprendi um pouco, reverendo, a me posicionar assim, falar, eu não gosto, por exemplo, não é assim, eu não acredito, né? Eu aprendi um pouco a me posicionar em relação a isso. Tá certo, Vera. Então tá bom, irmãos, nós vamos encerrar então nossa aula de hoje. Espero que tenha sido abençoador para vocês. Se vocês quiserem, depois vai estar disponível no YouTube. Vocês podem ver lá quantas vezes vocês quiserem, tá? Eu vou pedir para a Vivian fazer uma oração para nós, né? Para que Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite de descanso. Oremos. Pai querido, Pai de amor, louvado seja o teu nome, porque no findar, ó Deus, desta semana, deste dia, nós estamos reunidos, mesmo que online, Senhor, para aprender mais da tua palavra, aprender mais a respeito, ó Deus, do ministério de Paulo, Senhor. E nós vemos o quão importante muitas vezes, Senhor, é observar a luz da tua palavra, Senhor, o nosso próprio comportamento, Pai. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê direcionamento, que o Senhor nos ajude a melhorar a cada dia, Pai, que nós possamos aprender a nos posicionarmos quando for necessário, Senhor, quando for preciso, tudo com sabedoria, Senhor, debaixo da tua graça, Pai. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor possa nos dar uma boa noite de descanso, que nós possamos descansar, ó Pai, lembrando que o Senhor já vai renovar as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Tchau, Amém. tchau. Fiquem Boa com noite. Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.